Olá, venho novamente hoje para falar do ato abominável da legalização da eutanásia. Desde logo dizer que a eutanásia é contra os valores axiológicos do humanismo, contra os valores da dignidade da pessoa humana e contra os valores da própria vida em todas as suas dimensões, porque é pôr termo à vida antes do seu curso natural. É exatamente este comportamento monstruoso que os deputados portugueses resolveram ontem legitimar na Assembleia da República. E mais, importa ainda salientar que a aprovação da eutanásia que foi feita ontem no Parlamento consubstancia um paradoxo jurídico, um paradoxo político, um paradoxo social e um paradoxo religioso. Desde logo o paradoxo jurídico-legal. A Constituição da República Portuguesa é toda ela manifestamente contra a eutanásia. E isto está mais vincada no artigo 24 da Constituição número 1, que diz expressamente que a vida do ser humano é inviolável. Essa inviolabilidade prende-se, não só tem a ver com a própria pessoa, como também em relação aos terceiros e o Estado, etc, etc. Ou seja, o direito à vida não se aplica ao conceito da liberdade e muito menos da autonomia privada, porque não tem propriamente a ver com o direito da propriedade. Quando nós temos a nossa propriedade, nós podemos dispô-la como nós bem entendemos. A vida não está ao nosso alcance. Logo, não se pode invocar aqui a autonomia, a liberdade, para fazer o uso dela como bem entendemos. Porque, se for este o caso, a Constituição e as próprias leis aqui da República legitimariam o suicídio. Mas nós sabemos que o suicídio é condenável nesta ótica de que a vida não está à mercê do seu titular. Não se pode aplicar aqui o conceito subjetivo do direito. E dei o exemplo, questão do direito da propriedade, etc, etc, que nós podemos usar a nossa liberdade, a nossa autonomia para fazer o uso dela como bem entendemos. A vida não se aplica o conceito, não se enquadra nos direitos subjetivos, porque vai muito mais além do próprio titular, e nenhum titular tem o direito de fazer aquilo que bem entender dela. Razão pela qual o Estado merece ser protegido, a começar pelo próprio titular, que é o detentor da vida, e também dos terceiros do próprio Estado em última instância. E mais, importa ainda salientar que também a aprovação que foi feita ontem também se entra claramente em contradição com aquilo que tem sido a política seguida até então. E sobretudo, quando digo a política, nós estamos a viver num período muito crítico, um período de estado de emergência. E este estado de emergência tem a ver com o condicionalismo que nós temos estado a assistir sob capa de que nós temos que fazer o possível para salvaguardar a vida humana, nós temos que ter comportamento responsável para honrar e salvar as vidas, para não termos comportamentos irresponsáveis, para não pôr em causa a própria vida, porque a vida é o essencial. Nesta lógica da política que tem-se, enfim, levado a aplicar o estado de emergência e condicionar a nossa vida, inclusive condicionar os direitos, liberdades e garantias por causa do bem supremo da vida. Ora, é incompreensível nós fazermos esse esforço até aqui para depois os próprios deputados que aprovam essas leis de estado de emergência virem a aprovar, a legitimar, a dar consentimento com a morte, ou seja, a precipitar a própria morte antes do seu curso natural. Isto é uma clara contradição a todos os níveis. Se nós vamos nessa lógica de que a vida é relativa, de que cada um pode usar a sua liberdade para fazer aquilo que bem entender, então que não condiciona as pessoas a ficarem em casa. Não faz sentido, porque há muitas pessoas que não querem estar confinadas, que invocam também, inclusive, este direito de liberdade para poderem, enfim, fazer aquilo que bem entenderem, que não aceitam a tutela do Estado ou o paternalismo estadual, se podemos assim usar essa expressão, para condicioná-los nas suas vivências, etc, etc. E essas pessoas invocam a liberdade para não acatar as ordens ou para desobedecer as próprias ordens do confinamento, etc, etc. Mas o que nós vemos é que o próprio Estado, dando a entender que preocupa-se com as vidas das pessoas,
tentam contrapor estes argumentos, essas perspectivas individualistas que vai em contradição com o coletivismo social. Para quê? Para proteger a vida. Ora, não faz sentido o próprio Estado vir a ter um comportamento contraditório, no sentido de que invoca aqui a liberdade, ou dá liberdade às pessoas para poderem decidir por ter uma sua própria vida. Então, por que então estão a negar as pessoas que querem invocar a liberdade para não aceitar o confinamento social, etc, etc? Isto aqui é uma clara contradição do ponto de vista político. Mas também essas contradições não ficam só nestes dois domínios que eu invoquei. Também há aqui essa aprovação do Parlamento, também consubstancia claramente uma contradição social. Porque nós sabemos que a vida, além de que, como já veiculei aqui, que é o bem mais precioso que nós temos. E nós, do ponto de vista social, nós somos convocados a proteger a vida, a cuidar da vida. E, em última instância, o próprio Estado. Ora, o Estado não pode vir a invocar a questão do sofrimento ou a questão de doença incurável para legitimar a eutanásia, porque nós sabemos que as coisas como têm decorrido até aqui, tem havido cada vez mais uma insensibilidade por parte dos entes queridos que não se, enfim, protegem, que amparar os seus doentes com valores do amor e prepará-los para últimos momentos da sua própria vida. Mas o que nós vemos aqui é que, ao relativizar o conceito da vida através da aprovação da eutanásia, está a passar uma mensagem social de que a vida humana não tem um valor absoluto, não tem um valor de primazia, etc, etc. E isto vai levar muitas pessoas que já estavam fartos, inclusive, dos seus velhos, porque nós sabemos que isso tudo, em última instância, vai acabar por afetar mais pessoas de idade, os idosos. Este é um falso pretexto aqui para poder, enfim, esquivar dos próprios velhinhos que já não aguentam viver no sofrimento, que já não querem ser peso para os seus entes queridos, de escolher o caminho mais fácil, que é um caminho da eutanásia. Ora, nós sabemos que, desde logo a dizer que de aceitar a eutanásia das pessoas que estão lúcidas, etc, etc, nós podemos questionar. Mas como é que uma pessoa que está aguentada, que está numa fase terminal, possa ter a capacidade, o discernimento suficiente para decidir a sua morte? Naturalmente que essa pessoa não está nas suas faculdades plenas para decidir se quer viver ou se não quer viver. E normalmente quando essa questão se coloca, a pessoa vai querer a todo custo, enfim, por ter uma sua própria vida. Mesmo não estando numa situação de terminal. Quantos de nós que às vezes as pessoas, por um dia, por outro, ou por estar mal, começam a ter esses pensamentos, às vezes pensamento, inclusive até pensamentos suicidas, etc, etc. Agora, a partir do momento que o Estado está a aprovar, ou que vai aprovar esta lei de eutanásia, está a passar uma mensagem socialmente de que a vida não tem um valor absoluto, a vida é relativa, e a pessoa, quando está numa situação, que neste caso aqueles que encontram doentes terminais, podem precipitar a sua morte com pretexto de que, enfim, não querem ser pisadelo, não querem ser fardo e não querem também, entre aspas, sofrer, etc, etc. Logo aqui uma contradição, porque em vez de investir mais num conceito de humanismo, mais num conceito de cuidados paliativos, mais num conceito de apelar a mais adesão, amor a esses doentes, está a fazer totalmente tudo ao contrário, que não deixa de ser uma clara contradição. Mas essas contradições não ficam só por aí. Também há um claro paradoxo do ponto de vista, enfim, religioso. Portugal, que se diz que é um país católico, que é um país cristão, embora constitucionalmente está a consagrar o princípio da laicidade, mas é um país que se, enfim, auto-intitula de cristão, auto-intitula católico. Ora, nós sabemos que tanto os cristãos como os católicos, aqueles que são verdadeiros praticantes, são manifestamente contra a eutanásia. De modo que é novamente aqui um claro paradoxo naquilo que nós vemos da atitude dos próprios deputados. Em suma, infelizmente, este paradoxo também faz parte
da conduta da vida da nossa sociedade que nós temos vindo a ver cada vez mais a progredir por uma situação de irracional, por uma situação de relativismo sem qualquer precedente, de uma situação que menospreza a vida na sua essência. É isso que acabou por acontecer. Agora, a questão que se levanta aqui é perguntar: será que esta aprovação vai ter pernas para andar? Ouvi muitos a falarem apelarem inclusive o Presidente da República para vetar esta lei. Devo dizer o seguinte: a lei tem, a partir da sua aprovação ontem, tem aqui 3 suposições que podemos, enfim, concluir do desfecho dessa situação. A lei chega ao Presidente da República, e o Presidente da República nos tem 20 dias para decidir sobre ela. E pode optar por uma fiscalização preventiva, que alguns jurisprudentes chamam do veto translativo, mas não vou agora explorar esse componente. Ou seja, pedir a apreciação preventiva do Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional vai ter que pronunciar sobre se há ou não inconstitucionalidade de eutanásia na ordem jurídica portuguesa. Se caso dizer que não há, que não é, o Presidente da República, enfim, promulga e a lei fica em vigor. Ou também o Presidente da República pode simplesmente, enfim, promulgá-lo, sem sequer levá-lo para pronunciamento preventivo do Tribunal Constitucional. Pode simplesmente tomá-lo e promulgar e ponto final. Pode, a outra opção, fazer o veto, que neste caso que é o veto político. E este veto político é dizer que não concorda com a lei e que há outras prioridades que o país, enfim, poderá ter ainda em horizontes, etc, etc. Em consequência disso, do ponto de vista político, vetar a lei. Mas este veto pode ser confirmado pela Assembleia da República. Ora, se for confirmado pela Assembleia da República, o Presidente não tem outra alternativa senão promulgar esta maldita lei. Diferentemente de alguns que têm um entendimento que têm ainda capacidade de poder negá-la a todo custo. Mas dizer que a posição que me parece mais correta é do Presidente vetá-lo politicamente. Cumprir a sua parte, vetá-lo politicamente. Porque se ele mandar essa lei para o Tribunal Constitucional, para uma fiscalização preventiva, tudo indica que o Tribunal Constitucional vai invocar a sua não inconstitucionalidade. Por seguintes razões. A perspectiva, aquilo que nós estamos a invocar, essa mesma lei, artigo 24 da Constituição que eu invoquei, que diz que a vida humana é inviolável, é a pretexto dessa mesma lei que o Tribunal Constitucional deixou passar a prática do aborto, que também é uma prática abominável. Deixou passar. E mais, aquilo que se veicula aqui, há uma inclinação, uma tendência do Tribunal Constitucional não considerar inconstitucional, enfim, esta lei da eutanásia. E lia uma peça do Diário de Notícias que falava, inclusive, o presidente do Tribunal Constitucional, que é o Andrade, o penalista de Coimbra, Andrade, era manifestamente a favor da eutanásia. De modo que não me parece que seria mais ideal de o Presidente pedir a sua fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional, porque se o Tribunal Constitucional não invocar a sua inconstitucionalidade, como tudo indica, o Presidente daí fica ainda mais com a situação e é obrigado, enfim, a aprovar. De modo que parece-me que o Presidente Marcelo tem simplesmente que fazer um veto político. Se o Parlamento já decidir confirmar, fica já a saber que está a abrir uma guerra claramente ao Presidente da República, e o Presidente da República, de qualquer maneira, já cumpriu com a sua parte. Mas, por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu conheço do professor Marcelo, duvido se ele vai enverar por este caminho. Tudo indica que ele vai acabar logo por promulgar esta lei e dar este assunto por encerrado. Tem havido pressões neste sentido para que ele não tome essa decisão, mas duvido. Se acontecer, olha, melhor. Mas tudo isto para dizer que, cedo ou mais tarde, essa lei, essa gente estão determinados para fazer valer essa situação e a lei vai acabar sempre por passar. Que é uma pena, mas também demonstra-nos estas contradições que nós vivemos, que é uma sociedade baseada na contradição de um relativismo. Porque é a mesma sociedade que está a fazer apologia da própria vida, através de nós temos que ter condutas responsáveis, nós temos que proteger as pessoas, nós temos que ter condutas sensatas e sábias para proteger a vida. É a mesma sociedade, é o mesmo país, é as mesmas pessoas que estão a promover a cultura da morte
através de prática do aborto, através da prática de eutanásia, através de outras práticas aberrantes. Só a graça de Deus para nos ajudar. E assim fico por aqui. Até a próxima ocasião.